meus irmãos, a paz e a graça do Senhor. Estamos falando de Lajinha, Minas, aqui no Sul Capixaba, no Leste Mineiro, nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que tem esse menorá aqui de símbolo, e aqui em cima parece uma chama, mas é a palavra hebraica Yerushalai. Nosso ministério, tabernáculo, ele tem o curso básico teológico, e o Seminário Teológico Bereshit tem os outros cursos, que é o curso intermediário e bacharelado. A Faculdade Teológica Bereshit também ministra cursos de graduação e pós-graduação e mestrado e doutorado, mas cursos livres. São cursos que não dependem da reconhecimento, nem do credenciamento, nem da autorização do MEC. São cursos que a igreja aceita e recebe. Nós estamos tratando do nosso curso básico de teologia. O nosso básico tem 36 matérias divididas em 6 livros. Cada livro tem 6 matérias. Essa matéria é do 6º livro. Nós estamos falando de Teologia Geral 2, chamada Deontologia, que é o estudo de Deus, ou teologia pura. Na aula passada falamos sobre uma das heresias acerca da Trindade, que surgiu logo nos 3º século com Sabélio, que é o modalismo, que afirmava que só existe uma única pessoa que se revelava de 3 modos. Combatemos isso mostrando que no batismo de Jesus verifica-se as 3 pessoas independentemente. Hoje a doutrina que vamos combater é o arianismo. Essa doutrina negava a plena divindade do Filho e do Espírito Santo. Começa tudo por Ário, né? Quem era Ário? Bispo de Alexandria. Suas opiniões foram condenadas no concílio. Os concílios da igreja, que reunia todos os apóstolos, os presbíteros, os líderes da igreja. O primeiro dele foi em Niceia, no ano 325, convocado por Constantino, imperador romano. E Ário morreu depois de 11 anos. Ele pregava que Deus Filho foi dado em momento criado por Deus Pai. E que antes desse momento o Filho não existia, nem o Espírito Santo, mas somente o Pai. Então ele acha que depois é que apareceu o Pai, depois que Deus Pai criou o Filho e o Espírito Santo. Assim, embora o Filho seja um ser celeste anterior ao resto da criação, e bem maior que todo o resto da criação, ele não se iguala ao Pai em todos os seus atributos. Pode-se até dizer que é igual ao Pai ou semelhante ao Pai, na natureza, mas não é da mesma natureza. Então ele negava que ele fosse o mesmo teor, a mesma substância de Deus. Os arianos baseavam-se fortemente nos textos que chamam Cristo de Filho unigênito do Pai. Em João 1,4, João 3,16, 1 João 4,8. Se Cristo foi gerado por Deus Pai, raciocinavam eles, então deve ter sido criado por Deus Pai. Outro obstáculo da doutrina ariana encontra-se em Colossenses 1,15. Será que a primogênita aqui não implica que o Filho foi em algum momento criado pelo Pai? Primogênito, né? Tem mais, é o primeiro. E se isso vale para o Filho, então vale para o Espírito Santo. Mas esses textos que nós mencionamos aqui, não existe que acreditemos numa posição ariana. Colossenses 1,15 afirma que o que chama a Cristo de primogênito de toda a criação deve ser compreendido assim: Cristo tem os privilégios da autoridade e do governo, privilégios pertencentes ao primogênito, mas concernentes a toda a criação. Quanto aos textos que diz ser Cristo Filho unigênito de Deus, a igreja primitiva tanto sentiu a força dos muitos outros textos que revelam que Cristo era plenamente, completamente Deus, que concluiu que qualquer que fosse o significado de unigênito, certamente não era criado. Portanto, o credo de Niceia, de 325, afirmava que Cristo foi gerado, não criado. O credo de Niceia, de 325, diz assim: cremos num só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e num só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai unigênito, ou seja, da essência do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado e não criado, sendo a mesma substância do Pai. Essa mesma expressão foi usada no concílio de Constantinopla em 381, quando foi aprovado o cânon do Velho e do Novo Testamento. Além disso, nesse concílio, se acrescentou a expressão antes de todas as eras, após gerado do Pai. Então ficou assim: gerado do Pai, unigênito, antes de todas as eras. Contudo, a natureza desse gerar jamais foi definida com muita clareza. No máximo, disse que tem que ver com a relação entre o Pai e o Filho, e que, em certo sentido, o Pai tem eterna primazia nessa relação. No outro sinal de repúdio ao ensinamento do bispo Ário, o credo de Niceia insistia em que Cristo é da mesma substância do Pai. A mesma substância. A controvérsia com Ário estava em 2 palavras que ficaram famosas na história da doutrina da igreja. 2 palavrinhas gregas. Homoousios, quer dizer da mesma natureza, ou homoiousios. Tem um iotazinho diferente. Homo igual.
ousios ou homoiousios. Essa segunda quer dizer de natureza semelhante. Da mesma natureza, homoousios. E da natureza semelhante, homoiousios. Ário contestava em dizer que Cristo era um ser sobrenatural e que fora criado por Deus antes da criação do restante do universo e até que ele era semelhante a Deus na sua natureza. Portanto, Ário concordaria com a palavra homoiousios. Mas o Concílio de Nicéia, em 325 e Constantinopla em 381 da era cristã, perceberam que isso não apresentava um grande avanço. Pois se Cristo não tem a mesma natureza que o Pai, não é plenamente Deus. Então os dois concílios insistiram que os cristãos ortodoxos confessassem que Jesus era homoousios, da mesma natureza do Deus Pai. A diferença entre as duas palavras era só uma letra, um iota grego. E alguns até criticaram a igreja por permitir, com a controvérsia doutrinária disso, por conta de apenas uma letrinha, consumisse tanto tempo, tanta atenção lá no século IV, né? Mas a pergunta que fica é essa. A diferença das duas palavras é bem profunda. A presença ou a ausência de iota sinalava a diferença entre o cristianismo bíblico, com a verdadeira doutrina da Trindade, e uma heresia, que não aceitava a plena divindade de Cristo, e que, portanto, era antitrinitária e destrutiva para o conjunto da fé cristã. Esse bispo Ário, então, desse concílio de Nicéia, foi desmascarada a sua ideia, a sua teoria, né? Que eles seriam, que Jesus seria criado depois de um certo tempo, juntamente com o Espírito Santo, e que essa natureza deles era de natureza semelhante, caiu por terra. Na verdade, Jesus, Deus e Espírito Santo são da mesma natureza. A palavra correta é homoousios, e sem o iotazinho que fica de natureza semelhante. Então o bispo Ário trouxe isso aí, falando sobre a natureza de Deus, da Trindade, tendo em vista que era um conjunto só, né? E essa doutrina caiu no ano 325 do Concílio de Nicéia. Esse bispo ficou famoso e a sua doutrina chama arianismo. Na próxima aula falaremos de mais uma dessas heresias que vieram para atacar a Trindade. Fica na paz, tchau, tchau.